Abra sua Bíblia comigo, Filipenses capítulo 3. Nós leremos hoje 3 versículos. Alguns de nós podemos nos perguntar quando sairemos desse capítulo 3 de Filipenses. Já fazem 2 domingos aqui. E nós repetimos os mesmos versículos domingo passado. Hoje nós repetiremos 2 deles, mas não todos. Nós vamos para o versículo 15 ao versículo 17. Nós vamos iniciar agora essa próxima parte deste mesmo capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Um autor conta a história de um homem que viajava pelo interior. Numa tarde ele passou por uma fazenda e ao lado daquela fazenda bonita, enorme, havia um celeiro também bem grande. Na parede do lado de fora do celeiro, a parede externa do celeiro, tinham ali algumas flechas presas em várias partes daquele celeiro. E todas essas flechas, elas estavam bem no centro do alvo, todas elas, bem no centro do alvo. E recentemente, aquele viajante, ele tinha começado a usar arco e flecha, começado a aprender um pouco mais sobre isso, sobre essa modalidade, e ele ficou extremamente, assim, impressionado com a pontaria daquele fazendeiro. De modo que ele teve que parar, porque ele viu um homem trabalhando de longe, ele imaginou, deve ser o dono dessa terra. Ele teve que parar para perguntar àquele fazendeiro quanto tempo ele conseguiu ou teve que treinar e se preparar para conseguir acertar daquela forma. E ele chegou até aquele fazendeiro que estava ali trabalhando e perguntou: foi você que atirou todas essas flechas? E o fazendeiro, de forma humilde, respondeu: sim, fui eu. Então aquele homem, ele ficou impressionado com tudo aquilo, olhou bem aquele fazendeiro que não parecia ter essa capacidade toda, esse jeito todo, e ele então pergunta para ele assim: olha, sua pontaria é incrível. Você é espetacular na pontaria, pelo que eu estou vendo aqui. E então ele diz para ele assim: quanto tempo eu preciso treinar, me preparar e fazer os exercícios para que eu possa chegar nesse nível? Aquele fazendeiro então, olhando para ele, rindo, explicou para ele o seguinte: olha, na verdade, eu atirei todas as flechas primeiro, depois eu pintei um alvo em volta delas e deixei as flechas no centro. Meus queridos irmãos, esse é um retrato quase que perfeito da maioria de como as pessoas vivem. A maioria de nós vivemos buscando os nossos objetivos, por exemplo, na educação, no poder, na posição social, nos bens materiais, e depois de tudo isso, a gente pinta um alvo em volta, e então nós dizemos assim: acertei o alvo, a minha vida acertou o alvo, eu nunca errei. Nós, quando olhamos para o texto que o apóstolo Paulo acaba de escrever, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele traz aqui, ou trouxe para nós, desde a semana retrasada e passada, algumas lições muito importantes sobre o alvo, sobre atingir o alvo, sobre não perder a direção. E dentre as lições muito importantes, para que você que não estava aqui possa se inteirar do assunto, o apóstolo Paulo, ele vem o verso 12, ele diz que ele ainda não tinha atingido a perfeição, ele era realista, isso ficou bem claro para nós. Ele disse: olha, seja realista, eu, Paulo, ainda não cheguei ao caminho da maturidade completa, eu ainda não sou perfeito completamente. Mas ele então logo em seguida diz: mas eu prossigo
para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Em seguida, no próprio texto, ele fala que ele não tinha uma mente fechada, mas tinha uma mente focada. Ele deixa isso claro também no texto. Ele diz, olha o verso 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu não cheguei no ponto, eu ainda não atingi o objetivo final, eu não tenho uma mente então fechada, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Ele sabia para onde ele estava indo. Ele dizia, eu ainda não sou maduro completamente, mas eu sei para onde eu estou indo. Eu sei qual é a minha direção. Logo em seguida, você olha para o texto, e o apóstolo Paulo, ele vai nos chamar a atenção para dizer que era preciso deixar o passado no passado. Eu lembro do ontem, mas o passado fica no passado. Eu me recordo das coisas que aconteceram, mas o passado deve ficar no passado. É lá que ele deve morar e é lá que ele deve ficar. E por fim, depois de informar aos filipenses que deveriam deixar o passado no passado e avançar para o que estava diante deles, o apóstolo Paulo, ele então vai chegar a esse ponto, verso 14, dizendo, prossigo para o alvo. E é por isso que hoje nós estamos falando sobre o alvo. Quando nós olhamos estamos dirigindo um carro, aqui tem muitos motoristas, e muitos motoristas aqui pegam ou tomam a estrada em muitos momentos do ano. Se você, motorista, dirigir o seu carro com os olhos fixos no retrovisor, logo você vai ter um acidente. Não tem como não acontecer um acidente. Se você fica o tempo todo dirigindo, olhando os retrovisores, olhando para trás, logo você vai se acidentar ou causar um acidente que vai prejudicar outras pessoas. Paulo então nos chama a atenção dizendo, olhe para frente. Pare de olhar o tempo todo para o passado. Tem pessoas que trazem o passado com tanto peso e tanta bagagem sobre suas vidas, que eles não conseguem se relacionar bem hoje com as pessoas, ter amizades, ou caminhar melhor como cristão, porque ele está agarrado lá no passado. Uma experiência ruim que aconteceu em alguma igreja, com algum ministro, algum pastor, algum líder, lá do passado até hoje atrapalha o relacionamento dele com as pessoas que estão aqui, discipulando e cuidando da vida dele. Porque ele traz essa carga do passado e ele não consegue deixar essa carga do passado para trás. Quando nós olhamos então para esse texto, tudo na vida de Paulo, e precisava ser assim, e precisa ser assim também na nossa vida, tudo na vida de Paulo apontava na direção certa, é disso que se trata. Quando ele diz que deixa o fato de ser circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, está lá no versículo 5 do capítulo 3, quando ele diz que era da tribo de Benjamim, quando ele diz que era hebreu de hebreus, que era um fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, ele diz, olha, tudo isso para mim é um refúgio, tudo isso para mim é inútil, porque o meu alvo, o meu lucro é Cristo. E eu sigo neste objetivo de alcançar minha vida no Senhor Jesus Cristo. Este texto, de forma muito especial, então, ele tem um objetivo de nos mostrar o que precisa ser o centro da nossa vida. Não dá para sair por aí atirando flechas, seja na educação, no status, no dinheiro, seja onde for, e depois pintar um alvo em volta. Talvez você até fez isso com a sua vida, e você já tem até uma certa idade, e você olha para a sua vida e diz assim, não tem como voltar. Com Jesus tem. Você vai ter que ir lá, arrancar essa flecha que você colocou no lugar errado, na direção errada, e encontrar um alvo que é Cristo e dizer, eu preciso atingir aquele objetivo. Viver uma vida para Cristo. Até hoje. Pode ser que você tenha vivido sua vida tendo seu alvo principal na direção errada, mas a partir de hoje você pode atingir o alvo certo. Olhar na direção certa. E o apóstolo Paulo então diz que a direção certa é o Senhor Jesus Cristo.
Um dos comentaristas bíblicos escreveu em seu comentário sobre Filipenses que esse verso 15 aqui, ele está iniciando uma nova sessão, embora na Bíblia impressa que você tem aí, aqueles que editaram as Escrituras não deixaram esse texto junto. Separou o verso 15 e 16 do verso 17, mas a maioria dos comentaristas entendem que é um texto só, ou uma maneira só do apóstolo Paulo dizer para nós que nós precisamos apontar para um alvo sublime. E esse alvo sublime, que é para a glória de Deus, ele está apontando para o Senhor Jesus Cristo. Aqui, nesses 3 versículos, nós vamos olhar hoje para quatro declarações práticas. Nós já tivemos declarações práticas semana passada, mas hoje nós vamos a 4 declarações práticas que o texto nos traz sobre como nós podemos colocar e ter Jesus como centro da nossa vida. Primeira declaração que você encontra aqui é o reajuste. Nós precisamos reajustar continuamente a nossa atitude. Sendo um cristão, nós precisamos ajustar ou reajustar continuamente as nossas atitudes. Veja o verso 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. O que o apóstolo Paulo traz aqui é assim, olha, todos nós que somos perfeitos, aí nós pegamos essa palavra perfeito e já achamos que está tudo completo, mas tem algumas outras traduções aí da Bíblia que você vai encontrar, todos nós que somos maduros, ou que já chegamos a um certo ponto da vida. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, aqui há um desafio para nós reajustarmos, ou ajustarmos a nossa atitude constantemente. Pense bem comigo. A nossa atitude precisa ser reajustada diante das circunstâncias, porque na maioria das vezes as circunstâncias moldam a maior parte da nossa vida. Você, à medida que vai passando por circunstâncias da vida diferentes, estas circunstâncias vão moldando a nossa vida, porque a nossa vida, ela não é formada apenas pelo que nos acontece, mas a nossa vida, ela é formada pela reação que temos diante do que nos acontece. Então não tem a ver só com o que acontece com a sua vida. A sua reação, depois do acontecido, diz muito a respeito da sua vida. Diante das mais diversas situações que nós passamos no nosso dia a dia, com outro ser humano que comunica conosco todos os dias, com aquele que convive conosco dentro de casa, a nossa vida ela é formada pela reação que nós temos ao que as pessoas fizeram. Como eles conversaram conosco, como nós lidamos com essas situações, a nossa vida é formada assim. E isso exige de nós um reajuste contínuo. Porque hoje você lida com um ser humano A, que tem um temperamento tal, e amanhã você lida com um ser humano B, que tem um temperamento diferente. E às vezes em situações idênticas. Ou, no mínimo, parecidas. E a forma como nós iremos reagir diante dessas dificuldades, dessas relações, precisam ser reajustadas. Eu não sei se você já viajou e ligou ali o GPS do seu carro ou do seu celular, provavelmente a maioria das pessoas fazem isso, ou quando você não sabe onde é direitinho a direção, você coloca. Alguns outros, eu gosto pelo menos, mesmo sabendo onde eu estou indo, eu às vezes coloco porque eu quero perceber ali naquele mapa onde tem uma reta, onde eu posso ultrapassar, para que eu não fique ansioso ali, às vezes atrás de um caminhão. Mas em alguns momentos, quando ligamos um GPS, e se você de repente muda ou sai um pouquinho da pista e vai para uma outra direção, o seu GPS do seu carro, do seu celular, ele aparece lá assim, recalculando rota. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo é, você vai passar por diversas situações na vida em que você precisa reajustar a sua atitude. Não dá para viver a vida dizendo, eu nasci assim, sempre fui assim, eu vou ser sempre assim, e pronto. Quem gosta de mim, que conviva comigo desse jeito.
Conhece pessoas assim? Por favor, não aponte o dedo. Existem pessoas assim. Ele nunca reajusta a atitude dele. Ele nunca se molda. Ele nunca coloca-se numa situação em que ele precisa reajustar a atitude, a não ser que a vida venha sobre ele como uma prensa de óleo. Como aquela prensa que faz o azeite, apertando bastante, aí sim ele então resolve reajustar a vida. Aqui o apóstolo Paulo então nos encoraja dizendo que todos devemos fazer isso. Quando ele diz assim, todos pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Vamos ser muito sinceros, nós estamos falando do apóstolo Paulo, uma longa caminhada cristã, abriu diversas igrejas, já tinha escrito a maioria das suas cartas, as mais diversas igrejas, ensinando como ser igreja, como viver, como se caminhar no mundo, e o apóstolo Paulo se coloca no nosso pacote. Isso é muito especial, irmãos, porque o apóstolo Paulo ele diz assim, eu ainda estou no meio desse processo. Eu também estou reajustando as minhas atitudes. Eu também, apóstolo Paulo, eu estou também nesse processo de maturidade. Eu estou nesta mesma caminhada, nesse mesmo passo, mesmo que ele estivesse a longos passos de distância de nós, o que ele está dizendo é, eu ainda estou recalculando minha rota e reajustando continuamente minha atitude. Por favor, note bem o que eu vou dizer. Mesmo as pessoas mais maduras na fé ainda precisam ajustar a sua atitude. Permita que eu repita. Mesmo as pessoas mais maduras na fé ainda precisam ajustar sua atitude. Nós, como diz o apóstolo Paulo, ainda estamos nesta caminhada. E nós precisamos reajustar as nossas atitudes. Em relação à palavra perfeitos aqui, eu falei logo no início, Paulo não está afirmando que ele alcançou a perfeição. A palavra que você encontra aqui no grego é teleios, que significa eu ainda estou me completando na maturidade, eu ainda estou caminhando para completar minha maturidade. É disso que se trata. Em outras palavras, ele nos chama a ter a mesma atitude humilde e de crescimento constante. Nós que nos consideramos nesta caminhada, quase completando essa maturidade, tenhamos este sentimento. Por fim, para falar sobre essa declaração prática, João Calvino, na obra As Institutas da Religião Cristã, ele nos lembra o seguinte, abre aspas, a vida cristã é uma contínua luta de resistência ao pecado e um esforço para crescer em graça. A vida cristã é uma contínua luta de resistência ao pecado e um esforço para crescer em graça. O que Calvino está dizendo é que nós estamos caminhando e temos uma necessidade de santificação progressiva. Esta é a nossa caminhada. A segunda declaração que encontramos aqui, ainda no verso 15, ele diz o seguinte, todos pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. O que o apóstolo Paulo traz na segunda declaração prática é, seja uma pessoa ensinável. Tenha um coração ensinável. Seja lá o que for que você ainda não compreendeu a respeito do Evangelho, o Espírito Santo, o verdadeiro professor, aquele que tira todas as amarras da nossa mente, que nos dá a certeza do que nós precisamos ter diante de Deus, ele corrigirá o nosso pensamento, e essa é a confiança que precisamos ter no Senhor nosso Deus, que o Espírito Santo, ele vai corrigir aquilo que nós ainda não temos compreensão. Aqui o apóstolo Paulo diz, e se porventura você pensa de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Deus pode abrir a minha mente e me fazer entender cada ponto do Evangelho que eu ainda não compreendo.
Se for da vontade dele, ele pode fazer isso e faz isso. Então, quando nós olhamos aqui, o apóstolo Paulo chama a nossa atenção para dizer: seja ou permaneça como uma pessoa ensinável. Tenha a capacidade de entender que você não sabe tudo, não conhece tudo e pode aprender algo novo. Pode aprender algo que você ainda não percebeu, ainda não notou, ainda não viu. E eu não estou falando de um novo evangelho, eu estou dizendo de aprender algo do evangelho, que você ainda pode não ter compreendido. Martinho Lutero, comentando um pouco sobre esse texto, ele diz que o cristão nunca deve ser presunçoso em seu entendimento, porque ele diz: a verdade é sempre iluminada à luz da Escritura. Tem muita gente que ele lida com a vida, principalmente com a vida cristã, no entendimento de que ele já entende tudo. Eu lembro de um jovem que nós conversávamos há muitos anos, e eu perguntei para ele como que estava a leitura bíblica, a caminhada dele de fé, e ele disse assim: eu não leio mais a Bíblia. E eu disse: por quê? Ele falou: porque eu já li, eu já conheço tudo. E eu estou dizendo de gente que é oficial de igreja. E ele dizia o seguinte: eu já conheço tudo. Eu já sei tudo. Sabe, meus irmãos, esse tipo de presunção não é só perigoso, como ele derruba o crente. Ele deixa o crente na lona. Porque quando você diz que já conhece tudo, você está dizendo: não há nada de novo que vai ser pregado na igreja, nada de novo que vai ser ensinado na escola dominical, nada de novo na escola bíblica dominical ou no estudo bíblico, não há nada novo para Deus falar comigo. Deus já falou tudo o que devia falar comigo. Tudo a respeito da pessoa de Deus, do ser de Deus, eu já conheço. Por isso eu não preciso estudar mais a palavra. Para saber se o Espírito Santo, existe um teste para saber se o Espírito Santo está te ensinando. É um teste muito simples. Eu vou passar para você agora. O primeiro, o Espírito Santo sempre te guiará de acordo com a palavra. Não existe o Espírito Santo te guiar uma decisão que é contra a palavra ou foge da palavra de Deus. Esse é o primeiro teste. Segundo, o Espírito Santo sempre nos levará a agir conforme o caráter de Deus, não longe do caráter de Deus. E o caráter de Deus é puro, honesto e gracioso. Então o Espírito Santo sempre te leva e te guia a agir de acordo ou conforme o caráter de Deus. Terceiro teste, o Espírito Santo nos capacita a rejeitar o pecado e buscar arrependimento. Tem pessoas que, embora sejam crentes, eles dizem que não estão arrependidas dos seus pecados. O Espírito Santo sempre nos levará e capacitará a rejeitar o pecado, seja ele qual for, ou mais chamativo que seja, e ele vai nos levar a buscar arrependimento. Por fim, o último teste, o Espírito Santo, ele nos enche de esperança, nos libertando da culpa e nos libertando do desespero. Quem tem o Espírito Santo de Deus não caminha na vida desesperado. E não caminha na vida sem esperança. Porque o Espírito Santo, ele dá esperança, e o Espírito Santo nos liberta de toda culpa e de todo medo, de todo desespero. A terceira declaração que nós encontramos prática aqui, do apóstolo Paulo, está no verso 16, onde ele diz: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. O que ele está dizendo é: recuse entrar no ponto morto. Recuse andar por aí no piloto automático. Recuse viver a vida com um relaxamento espiritual. Já cheguei onde devia chegar, já fiz o que tinha que fazer, agora é só deixar a vida me levar. Cuidado, porque a vida te leva para lugares que você não gostaria de ir. E ela faz isso com bastante frequência. E leva pessoas que estão perdidas e relaxadas e tranquilas. Não sei se você já fez ou já teve essa prática no mar, mas principalmente no mar isso acontece. Eu já vi algumas pessoas passarem por essa situação.
aquelas pessoas que sabem de forma muito habilidosa boiar. Eu acho que alguns aqui devem saber, né, ou têm essa prática. E eu já vi pessoas que eles têm essa prática, de repente ele quer, num momento de relaxamento, ele entra no mar, o mar não está tão bravo, o mar está até calmo, e ele de repente começa a boiar ali, fecha os olhos e fica naquele momento de relaxamento. E eu não sei se os irmãos percebem isso, quando eu estou perto do mar, ou diante do mar, ou em alguma região onde dá para ver o mar, parece que o tempo é diferente, o modo do tempo passar, parece assim que vários minutos passaram, mas ao mesmo tempo parece que não foi nada. Algumas pessoas que têm esse costume de boiar, quando eles percebem, já estão longe. Porque aquele vai e vem, vai levando, levando, levando. E alguns que sabem boiar não são tão bons nadadores. Então ele percebe que está distante demais para retornar para a praia, para o ponto de partida. Então veja bem, recuse entrar no ponto morto. Recuse viver a vida cristã boiando, permitindo que a vida te leve. Mesmo que nós, irmãos, estejamos em estágios diferentes da vida cristã, o importante é continuar seguindo em frente, com o mínimo daquilo que nós já alcançamos. E veja bem, o texto está dizendo: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. A ideia do apóstolo Paulo é: você subiu o primeiro degrau, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o 10º degrau na vida cristã. Não retroceda. No mínimo você tem que continuar no patamar que você chegou, na prateleira onde você está. No mínimo você deve andar de acordo com aquilo que você já alcançou até o momento. No mínimo. A grande questão é que existem alguns de nós que infelizmente retrocedemos do ponto onde já chegamos. Você já tinha resolvido algumas questões no seu coração, você já tinha superado algumas situações, já tinha ultrapassado alguns obstáculos da vida cristã, mas de repente, se você não vigiar e se permitir ficar no ponto morto, você volta atrás e você fica tendo que superar as mesmas coisas de novo. Porque você desceu do 10º para o 9º, do 9º para o 8º, do 8º para o 7º. Você retrocedeu. Como exemplo, Paulo diz que nós então não devemos entrar nesse ponto morto, mas seguir em frente com o mínimo que nós já temos. Qual que é o mínimo que você já tem na vida cristã? Esse mínimo que você já alcançou, você precisa caminhar pelo menos com ele. Algumas pessoas não passaram da leitura de Gênesis, ou não passaram da leitura de Salmos todos os anos. E eu não estou dizendo ou falando mal de quem lê a Bíblia, mesmo que seja só o Gênesis, porque Deus salva e tem a sua palavra no Gênesis também. Mas alguns de nós cristãos, nós estamos estagnados no conhecimento de Deus. E isso dá para ser visto, vou dizer assim, no nosso acampamento. Quando nós temos o nosso retiro, e ali nós temos as brincadeiras, e quando tem aquelas brincadeiras ali entre duas equipes, e às vezes perguntas muito simples são feitas, e alguns ficam assim: eu nunca ouvi isso na Bíblia, eu não sei a resposta. E olha, não se trata apenas de uma prova de bate-pronto, são coisas muito simples, mas as pessoas estão ali errando, sabe por quê? Porque não conhecem as Escrituras Sagradas. Quem veio pela manhã, lembra o que lemos em Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Ao olhar para o que o apóstolo Paulo diz, nós temos que caminhar, e caminhar no mínimo com aquilo que nós já alcançamos. Com o mínimo do que você já aprendeu, com o mínimo do que você já recebeu. Deixa eu te explicar um pouco sobre o que é esse mínimo. Passaram por aqui 2 pastores, há alguns anos. Pastor Dalmas passou por aqui, não estou ao certo se é 12 ou 13 anos que ele ficou, mas é entre esse tempo. Logo em seguida você teve o pastor Wellington.
A maioria dos irmãos que são membros da nossa igreja, até hoje, passaram pelo pastoreio desses dois pastores, certo? Faz a conta, por favor, quantos sermões você ouviu nesses 24 anos desses dois pastores? Geralmente um ano tem 52 domingos. Suponhamos que você não seja um crente muito frequente. E olha, nós temos alguns que são assim. Suponhamos que você vem 2 domingos por mês, ou apenas um, vem só no dia da ceia, ou em alguns domingos que seu coração fica melhor para vir. Tudo bem, mas ainda que você faça isso, suponhamos que você veio um domingo a cada mês, foram 12 vezes 12 anos, ou 12 vezes 24. Você ouviu todos esses sermões. Esse é o mínimo que você já recebeu. Percebe? O que o apóstolo Paulo está dizendo é, ande com pelo menos o mínimo do que você já recebeu. Com aquilo que você já foi ministrado. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. João Calvino, ele escreve que a vida cristã não pode ser um estado passivo, mas é uma luta constante pela santificação, porque a verdadeira fé é aquela que se manifesta em ações. Nós precisamos caminhar agindo e andando de acordo com aquilo que já alcançamos. A estagnação espiritual é um perigo. Você ficar satisfeito só com aquilo que já recebeu é um perigo. Então nós precisamos avançar rumo a esse chamado de Deus para conhecer mais dele. Por fim, a última declaração prática aqui, obviamente está no verso 17. O apóstolo Paulo diz, irmãos, sede meus imitadores, ou sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Até quarta declaração que nós encontramos aqui é a seguinte, imite pessoas dignas de serem seguidas. Imite pessoas dignas de serem seguidas. Quase todos nós, não vou dizer que todos, temos aí um smartphone à mão. A maioria das coisas que aparecem para você, seja no seu Instagram, ou principalmente no seu Instagram, ou no YouTube e outros canais que você tem de navegação, eles são guiados por algoritmos. A maioria das coisas que aparecem para você dizem muito a respeito da sua vida. Do que você gosta, do que você pesquisa, das coisas que você mais vê, das coisas que você mais procura. Na verdade, nós poderíamos até dizer que parte do que aparece para você diante dos seus olhos, ou que a rede joga para que você veja, diz muito a respeito sobre sua saúde espiritual. Sobre a temperatura espiritual sua, seu nível de caminhada. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, no verso 17, nos chamando a atenção nessa última declaração, dizendo, imite pessoas dignas de seguir, o que ele está dizendo para nós, de forma bem especial, é que nós não devemos imitar apenas Paulo, apenas Pedro, mas devemos imitar pessoas que também andam segundo o modelo que é encontrado em Paulo, em Pedro e tantos outros homens de Deus. Veja bem o que ele diz, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Quando nós olhamos para essa última declaração, nós devemos encontrar aqui, no meio de nós, crentes dignos de serem imitados. Gente que anda conosco aqui, no meio da igreja, em que nós podemos tê-los como modelos piedosos de vida cristã, para que eles também, ou através da vida deles, ou nesta imitação da vida desses irmãos, nós possamos ser guiados. É muito importante lembrar que todos nós, e por isso eu falei das nossas pesquisas e do que a rede joga para que nós vejamos, é muito importante lembrar que todos nós imitamos alguém.
Nós somos grandes atores e imitadores de alguém. Aqueles que são pais ou avós, você sabe o quanto seus filhos te imitam, te copiam naquilo que você faz. Quando você vê um pai, por exemplo, desprezando uma pessoa, uma mãe, nitidamente você vê o filho que está perto ou a filha passando e fazendo a mesma coisa. Se o pai não cumprimenta, o filho não cumprimenta. Se o pai fecha a cara, o filho fecha a cara. Se a mãe trata aquela pessoa como uma pessoa não grata, o filho, a família trata da mesma forma. Veja bem, todos nós imitamos alguém. E o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, nós devemos escolher bem e imitar pessoas que têm o caráter de Cristo. O que ele está dizendo, andam segundo o modelo que tendes em nós. Você precisa encontrar neste mundo pessoas dignas de serem imitadas verdadeiramente, porque nós temos muitos exemplos negativos, pessoas que não devem ser imitadas. Eu vi uma certa vez uma filha imitando a mãe em tudo, e a mãe tinha o costume de toda vez que brigava com um marido, que ela teve alguns maridos, toda vez que ela brigava, ela tinha a mania de pegar a mala desse sujeito e colocar lá na porta antes dele chegar do trabalho. E assim ela foi perdendo, ou passando a vida e perdendo várias pessoas. E um certo dia, a filha fez a mesma coisa. Ela se chateou com o marido, e naquela chateação ela pegou todas as roupas dele, colocou numa mala e colocou na porta de casa. Quando ele chegou do trabalho, ele viu aquela cena. E alguém teve que conversar com essa moça ou com essa mulher e acordar a ela ou abrir os olhos delas para dizer: você quer a mesma vida que você viu acontecendo na sua casa? Ela então caiu em si e percebeu que até aquele momento, ou até aquele ponto, aquela mãe não era digna de ser imitada, porque não era um modelo cristão para ela, embora fosse crente. Então repare bem, às vezes você imita pessoas até da sua casa, da sua família, que não são exemplos positivos, que são exemplos negativos. E não é porque é seu pai, porque é sua mãe, porque é seu avô, sua avó, porque é um conhecido, uma pessoa muito próxima, que deve ser imitado. O que o apóstolo Paulo diz é que não é para seguir e imitar os influencers que tem por aí. Você precisa imitar pessoas dignas, pessoas que seguem o mesmo modelo, o modelo cristão, o modelo bíblico. É esses que devem ser imitados. Lutero, em um dos seus sermões, afirmou o seguinte: o cristão deve ser sempre um exemplo de virtude, pois sua vida reflete a presença de Cristo em seu coração. Não se deve temer, um cristão não deve temer ser imitado por outras pessoas. Você tem medo de que as pessoas imitem as coisas que você faz? Em qual área da sua vida você teria medo que um filho seu te imitasse, te copiasse? É essa área que você precisa urgentemente mudar, colocar em ordem. Caso contrário, o risco é grande de que a pessoa imite exatamente as coisas negativas. Então, Lutero, ele faz essa afirmação e ela é propícia para nós aqui hoje, quando ele diz assim: o cristão não deve temer ser imitado. Você deveria, e eu também, deveria ter a mesma condição do apóstolo Paulo de dizer o seguinte: pode me imitar, pode me copiar, porque eu sou um modelo e eu estou seguindo a Cristo. Alguém aqui hoje, nessa noite, algum de nós, será que teria condição de dizer para as pessoas isso? Se por acaso sua vida tivesse câmeras o dia inteiro, te filmando, te acompanhando, em cada detalhe, em cada atitude, em cada palavra, em cada comportamento, em cada
relacionamento com as pessoas, em conversas e tudo, você teria condição de dizer para a pessoa: olha, me imite. Sede meus imitadores. Quem temos imitado, irmãos? Quem você copia? Eu vou trocar a palavra que talvez isso facilita para alguns irmãos. Quem é sua principal referência? Alguém que você olha e você diz assim: eu quero caminhar e chegar naquele ponto ali. Eu quero melhorar até chegar naquele nível. Quem são essas pessoas? Mesmo na sua área profissional, na sua área familiar, sim, mas quem são essas pessoas? Na vida cristã, quem é essa pessoa? A segunda pergunta é: será que nós estamos sendo exemplos para alguém? Que tipo de exemplo você passa para as pessoas? Se as nossas crianças aqui fossem olhar para a sua vida, você que é adolescente, você que é jovem, você pai, mãe, se as nossas crianças aqui passassem um certo tempo com você, você é uma pessoa que é um bom exemplo para elas? De vida cristã, de caminhada cristã? Meus queridos irmãos, como nós podemos aplicar esse texto à nossa vida? Primeira coisa, nós devemos nos lembrar de apontar a nossa vida para o alvo sublime que é Cristo. Não saia por aí atirando a flecha e depois pintando o alvo em volta e dizendo que acertou. Você se tornará uma grande piada, porque você nunca acertou o alvo de fato. Não saia por aí achando que você pode passar uma imagem de que acertou o alvo para as pessoas. E infelizmente, alguns pais cristãos fazem isso. Ele investe na vida do filho em várias áreas, menos na vida cristã. Ele nunca tirou tempo substancial para ensinar a Bíblia, para orar e para fazer com que esse filho ande com Deus da forma necessária. Mas ele era um carrasco em relação à escola, em tirar notas, que esse filho fosse um filho competente nos estudos, para que ele fizesse depois um vestibular, ou fizesse o Enem e passasse com a melhor nota e talvez alcançasse o ponto de pegar aquela profissão melhor. Alguns pais são firmes nisso, mas são frouxos na vida cristã. Aí depois que esse filho forma, ele se torna um profissional, às vezes até de destaque, esse pai fala: eu acertei o alvo, mas o filho está longe de Deus. Mas o filho não quer saber de Deus, não tem temor a Deus, não serve a Deus. Você não acertou o alvo, você errou e errou muito feio. Você atirou uma flecha numa parede e então, vindo os estudos, você pintou uma parte, vindo o Enem, você pintou mais uma parte, vindo a faculdade, você pintou outra parte, vindo a profissão, você pintou outra, e muitas pessoas até te olham dizendo: nossa, como ele, como ela conseguiu, mas você sabe que você errou o alvo. Você não acertou nesse sentido, dele viver uma vida para Deus. Deixa eu te falar, ainda há conserto. Seu filho está vivo, sua filha está viva e você está vivo. E o Espírito Santo de Deus é vivo. E ele pode acertar essas coisas. Mas você tem que ir lá e tirar essa flecha. Você tem que ir lá e apagar esse alvo errado. E dizer: eu não acertei. E eu preciso colocar essas coisas em ordem. Quando nós olhamos para aquilo que Paulo então nos diz, nós podemos aplicar esse texto pelo menos de 4 formas para a nossa vida. Primeiro, reajuste constantemente a sua atitude. Se tem algo que Cristo faz por nós, é nos colocar de novo na rota. Entenda a palavra de Deus como esse GPS, que sempre está dizendo para nós o seguinte: recalculando rota, recalculando rota, recalculando rota. Pelo menos a minha Bíblia que está aqui diante de mim e que eu leio, ela vira e mexe. Quando eu leio as Escrituras, parece que a minha mente fica assim: recalculando rota, recalculando rota. Reajuste a sua atitude constantemente. Segunda aplicação: seja e tenha um coração ensinável. Quem não se abre para conhecer mais de Deus, não vai ter esse direcionamento.
Você precisa estar pronto e se colocar em prontidão. Prepara a terra do seu coração, ara a terra do seu coração e vem preparado para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para te dizer. Porque o Espírito Santo, através da palavra de Deus, ele corrige, ele ensina, ele nos educa através da palavra. Terceira aplicação, recuse de todas as formas entrar no ponto morto. Continue avançando na fé, mesmo quando o seu progresso parece que é lento. Chegará um momento que, por mais que você queira, parece que você não consegue andar. Você lê aquilo ali e você fala assim, não é possível, eu não entendi. Aí você lê de novo e você diz, ainda não entendi. Você lê de novo e diz, eu ainda não entendi. Parece que não está acontecendo nada, mas esse progresso que parece lento, ele vai trazer resultados. Eu já tive uma experiência de uma vez que o meu pai passou mal e chegou ao hospital e o pessoal falou, ele está passando muito mal, aplica logo o remédio na veia. E a experiência não foi boa, porque daqui a pouco ele estava apagando. Aí tiveram que recalcular o modo de fazer o serviço e disseram, olha, devia ter colocado de forma lenta, entrando aos poucos ali na circulação dele. Existem caminhadas ou tempos da nossa vida cristã que o processo é assim. Tem remédio vindo de Deus que não dá para aplicar logo na veia. Tem hora que você está precisando de uma injeção de adrenalina e, sinceramente, tem alguns irmãos aqui que estão precisando urgentemente daquela que pega e aplica logo no coração, para ver se acorda. Por outro lado, alguns de nós teremos esse progresso lento, mas lembre-se, a verdadeira fé, ela se manifesta em ações, em continuidade, ela nunca para. Por fim, você precisa imitar pessoas dignas de serem imitadas. Que tipo de pessoa você tem imitado? E se as pessoas que você imita hoje são ruins, procure modelos melhores. Cola em alguém que dá para ser imitado de verdade. Em alguém que pode realmente abençoar a sua vida com o exemplo. Que reflita quem é Cristo nas suas atitudes, no seu comportamento e em suas ações. Agora veja bem. Tudo isso deve ser feito pela graça de Deus. Repita isso constantemente para o seu coração. Tudo isso deve ser feito pela graça de Deus. Tudo isso deve ser feito para a glória do Senhor Jesus Cristo, que é o centro da nossa vida, para que nós possamos viver com os olhos fixos em Cristo Jesus. Ninguém vai fazer o que o apóstolo Paulo está dizendo nessas declarações práticas por força própria. É com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, para a glória do Senhor Jesus Cristo.